Você acorda todos os dias com a sensação de que poderia estar mais longe, mais avançado, mais perto da vida que você imagina. Mas, por algum motivo, parece que sempre existe algo te puxando para trás. E não é falta de capacidade. Não é falta de oportunidade. E muito menos falta de informação. O problema é mais silencioso que isso. Existe um padrão, invisível, repetitivo, que está moldando suas decisões todos os dias, e você nem percebe. Andrew Carnegie dizia que as pessoas não fracassam por falta de talento, mas por causa da forma como pensam repetidamente. E aqui está o ponto que ninguém te fala. Você não é sabotado pelo mundo, você é sabotado por um padrão interno. Pensa comigo. Quantas vezes você já começou algo com energia, mas parou no meio? Quantas vezes você disse, agora vai? E dias depois, voltou exatamente para o mesmo lugar? Isso não é falta de disciplina. Isso é um padrão mental automático. Um ciclo. Você se empolga, começa, encontra dificuldade, desacelera, procrastina, se culpa, recomeça. E esse ciclo vai se repetindo, silenciosamente, até se tornar sua identidade. Agora vem a parte mais perigosa. Esse padrão cria uma falsa sensação de tentativa. Você sente que está tentando, mas na prática, está apenas repetindo o mesmo comportamento. E o cérebro ama isso. Porque o cérebro não quer evolução. Ele quer conforto. Ele prefere o conhecido, mesmo que seja medíocre, do que o desconhecido que pode te fazer crescer. É por isso que você se sabota. Não porque você quer fracassar, mas porque seu sistema está programado para te manter seguro. Só que existe um problema nisso. Segurança demais. Custa caro. Custa seus sonhos. Custa seu potencial. Custa o futuro que você poderia construir. E enquanto você não identifica esse padrão, você continua preso nele. Agora presta atenção nisso. O seu resultado não vem do que você faz uma vez. Vem do que você repete. E se o que você repete é um padrão de fuga, distração e adiamento, o resultado não tem como ser diferente. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de consciência. Porque no momento em que você percebe o padrão, você cria a primeira oportunidade real de quebrá-lo. E aqui está o que muda o jogo. Interromper o padrão. Não amanhã. Não quando estiver pronto. Mas no exato momento em que ele começa. Quando vier aquela vontade de adiar, você age. Quando vier aquela desculpa, você percebe, e não aceita. Quando vier o impulso automático, você decide conscientemente fazer diferente. No começo, vai ser desconfortável. Porque você está indo contra algo que você repetiu por anos. Mas é exatamente isso que cria mudança. Não é intensidade. É consistência consciente. Pequenas decisões diferentes, repetidas todos os dias, criam uma nova identidade. E com o tempo, você deixa de ser a pessoa que começa e para. E passa a ser a pessoa que começa e continua. E isso muda tudo. Porque sucesso não é sobre começar. É sobre não parar. Agora me responde, com sinceridade. Qual é o padrão que você já percebeu que está te travando? E mais importante, você vai continuar repetindo? Ou finalmente vai quebrar isso hoje? Porque a verdade é que existe um momento muito específico, em que tudo acontece. Não é no começo. Não é no final. É no meio. É exatamente no ponto em que a empolgação acabou. E o resultado ainda não apareceu. Esse é o lugar onde quase todo mundo desiste. E não porque não consegue, mas porque interpreta errado o que está acontecendo. Quando fica difícil, a mente automaticamente traduz como: isso não está funcionando. Mas não é isso. Na maioria das vezes, é exatamente o contrário. É o sinal de que você saiu do automático. É o ponto onde o crescimento começa de verdade. Só que esse ponto não é confortável. Ele é lento. Ele é repetitivo. Ele parece invisível. E é aí que entra a sabotagem mais perigosa de todas. A necessidade de sentir progresso o tempo todo. Se você não vê resultado rápido, você desacredita. Se você não sente evolução, você diminui o ritmo. Se você não recebe recompensa imediata, você para. Mas crescimento real não funciona assim. Ele acontece em silêncio. Durante dias, semanas, às vezes meses. Parece que nada mudou. Até que um dia, tudo muda. Mas esse dia só chega
Para quem não parou antes. Agora pensa comigo com muita sinceridade. Quantas vezes você esteve perto de evoluir, mas saiu antes da virada? Quantas vezes você abandonou algo? Não porque não funcionava, mas porque ainda não tinha dado resultado. Isso é sabotagem. E ela vem disfarçada de lógica. Não está dando certo. Talvez não seja para mim. Depois eu tento de novo. Mas, no fundo, é só uma forma elegante de desistir. E quanto mais você repete isso, mais o seu cérebro aprende. Eu começo, mas não termino. E isso vira identidade. Agora olha o impacto disso. Você não perde só resultados. Você perde confiança em si mesmo. Porque toda vez que você para no meio, você envia uma mensagem silenciosa para sua mente. Eu não sustento o que começo. E isso pesa. Isso trava decisões futuras. Isso diminui sua ousadia. Isso faz você jogar menor. Mas a boa notícia é: esse padrão pode ser quebrado. E não com algo complexo, mas com algo simples e difícil ao mesmo tempo. Você precisa parar de negociar com você mesmo. Quando você decide fazer algo, não é mais uma sugestão. É um compromisso. Sem debate interno. Sem justificativa emocional. Sem hoje não. Você executa. Mesmo sem vontade. Mesmo sem motivação. Mesmo sem garantia. Porque é assim que se constrói confiança. Não com grandes promessas, mas com pequenas provas diárias. E cada vez que você cumpre o que disse que faria, você fortalece algo poderoso. Autorrespeito. E quando você tem autorrespeito, disciplina deixa de ser um esforço e vira padrão. Agora existe um ponto ainda mais profundo. Você não precisa vencer o dia inteiro. Você só precisa vencer o momento. Aquele exato momento em que você escolheria o caminho fácil. Se você vence esse momento, você muda a direção. E se você muda a direção, com consistência, você muda sua vida. Não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre não repetir o mesmo erro consciente. É sobre perceber o padrão e escolher diferente, mesmo que seja só 1% melhor. Porque esse 1%, repetido, vira transformação. Agora eu quero que você seja brutalmente honesto. Qual é o momento do seu dia em que você mais se sabota? É quando acorda. É quando precisa começar algo importante. É quando sente desconforto. Identifica isso. Porque esse é o ponto exato onde sua nova versão começa. E a partir de agora, você tem duas opções. Continuar sendo a pessoa que entende tudo isso, mas não aplica. Ou ser a pessoa que finalmente decide: hoje eu não repito o mesmo padrão. E essa decisão, mesmo que pequena, é o começo de tudo. E tem algo ainda mais profundo acontecendo. Algo que quase ninguém percebe. Você não se sabota só nas ações grandes. Você se sabota nos detalhes. Na forma como começa o dia. Na forma como responde ao desconforto. Nas pequenas escolhas que parecem insignificantes. Porque não é a grande decisão que define sua vida. São as decisões pequenas, repetidas. É ali que o padrão vive. E é por isso que ele é tão difícil de quebrar. Porque ele não grita. Ele sussurra. Ele vem em forma de: só hoje. Depois eu faço. Não tem problema. E quando você percebe, já voltou pro mesmo lugar de sempre. Agora presta muita atenção nisso. A sua vida atual é um reflexo perfeito do padrão que você repete. Não do que você quer. Não do que você planeja. Mas do que você faz todos os dias. E isso pode parecer duro. Mas também é libertador. Porque se o padrão criou sua realidade atual, um novo padrão pode criar uma realidade completamente diferente. Só que aqui está o ponto que separa quem muda de quem continua no mesmo lugar. A maioria das pessoas tenta mudar resultado. Poucas pessoas mudam comportamento. E quase ninguém muda identidade. Mas é exatamente aí que está o jogo. Enquanto você se vê como alguém que tenta, luta, às vezes consegue, você continua preso. Porque sua identidade sempre puxa você de volta. Agora imagina o contrário. Imagina que você começa a se ver como alguém que faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade,
mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultado imediato. Isso muda tudo. Porque agora você não está mais dependendo de motivação. Você está operando por padrão. E padrão é mais forte que emoção. Só que essa mudança não acontece com pensamento positivo. Ela acontece com prova. Você precisa provar para si mesmo, repetidamente, que você é essa pessoa. E como você faz isso? Com ações pequenas, consistentes, inegociáveis. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser real. Porque toda vez que você cumpre o que disse, você constrói uma nova identidade. E toda vez que você quebra isso, você reforça a antiga. Simples assim. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar sua forma de agir a partir de hoje. Você não precisa vencer o dia. Você precisa vencer o próximo movimento. Só o próximo. Não pensa no todo. Não pensa no resultado final. Pensa no próximo passo. Porque o padrão vive no próximo passo. E se você começa a vencer um passo, depois outro, quando você olha para trás, você não é mais a mesma pessoa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se alguém observasse sua rotina em silêncio, sem ouvir suas intenções, sem saber seus planos, essa pessoa diria que você está construindo a vida que você diz que quer? Ou diria que você está apenas ocupado, repetindo o mesmo padrão, todos os dias? Essa resposta pode ser desconfortável, mas ela é necessária. Porque mudança de verdade começa com verdade. Sem maquiagem. Sem justificativa. Agora escuta isso com atenção. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais verdade nas suas ações. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de menos negociação. E você não precisa esperar o momento ideal. Porque o momento ideal é sempre o momento em que você decide não repetir o padrão. E esse momento é agora. Então decide. Hoje você vai agir como sempre agiu. E reforçar quem você tem sido. Ou vai fazer algo diferente. Mesmo que pequeno. Mesmo que imperfeito. Mas suficiente para começar a quebrar esse ciclo. Porque no final, não é sobre o que você sabe. É sobre o que você repete. E aquilo que você repete hoje está criando exatamente quem você vai se tornar amanhã. Você acorda todos os dias com a sensação de que poderia fazer mais, ser mais, conquistar mais. Mas, no fundo, algo te puxa para trás. Não é falta de capacidade. Não é falta de oportunidade. Não é falta de informação. É um padrão. Um padrão silencioso, automático, invisível. Um padrão que você repete sem perceber. E o mais perigoso de tudo é que ele parece normal. Você começa o dia com boas intenções. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou focar. Hoje eu vou avançar. Mas então, pequenas decisões começam a acontecer. Você adia uma tarefa importante. Você escolhe o conforto em vez do progresso. Você diz, depois eu faço. E quando percebe, o dia passou. De novo. E esse ciclo se repete, todos os dias. Não é um grande erro que está te travando. São microdecisões, repetidas, consistentemente. Isso é autossabotagem. E ela não vem como um inimigo claro. Ela vem disfarçada de lógica. Eu estou cansado. Não é o momento certo. Preciso me preparar mais. Mas a verdade é simples. Você não está se preparando. Você está se protegendo. Protegendo-se do desconforto, do risco, do julgamento, do fracasso. Porque crescer exige desconforto. E a mente humana foi programada para evitar dor. Então ela cria justificativas inteligentes para manter você exatamente onde está. Na zona média. Onde nada dói. Mas também, nada evolui. E é aí que mora o perigo. Porque viver na média não parece um problema urgente. Mas é uma armadilha. Dias viram semanas. Semanas viram meses. Meses viram anos. E quando você olha para trás, percebe que não foi falta de talento. Foi falta de ação consistente. Foi o padrão. O mesmo padrão, repetido em silêncio. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de consciência. Consciência para perceber o momento exato em que você se sabota. Aquele segundo.
em que você sabe o que deveria fazer, mas escolhe não fazer. É ali que tudo acontece. É ali que seu futuro é decidido. Não em grandes momentos, mas em pequenas escolhas invisíveis. Então a pergunta não é: o que eu preciso aprender? A pergunta é: o que eu já sei que deveria fazer, mas continuo evitando? Porque a resposta já está dentro de você. Sempre esteve. E enquanto você continuar ignorando isso, vai continuar girando no mesmo lugar. Agora imagina outra realidade. Uma versão sua, que percebe o padrão e quebra ele, que age mesmo sem vontade, que executa mesmo com medo, que avança mesmo sem garantia. Essa versão não é especial. Ela só tomou uma decisão diferente. Ela parou de negociar com a própria sabotagem. Ela entendeu que disciplina é fazer o que precisa ser feito, principalmente quando não dá vontade. E no começo, vai ser desconfortável. Vai parecer estranho. Sua mente vai tentar te puxar de volta. Mas se você persistir, algo muda. O padrão quebra. E um novo padrão nasce. Um padrão de execução, de consistência, de evolução. E aos poucos, sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. E isso muda tudo. Porque sucesso não é um evento. É um padrão. Assim como o fracasso. A diferença está em qual padrão você escolhe repetir. Então hoje, não tente mudar tudo. Só observe. Observe suas escolhas. Observe seus pensamentos. Observe o momento exato em que você foge. E quando isso acontecer, não pense demais. Apenas haja. Mesmo pequeno. Mesmo imperfeito. Mesmo desconfortável. E quando você começa a perceber, não tem mais como voltar a ser o mesmo. Porque antes, você vivia no automático. Agora, você enxerga. Você enxerga o momento em que sua mente tenta te enganar. Você enxerga a desculpa sendo criada em tempo real. Você enxerga o conforto te chamando, como sempre chamou. Mas agora existe uma diferença. Você sabe. E saber cria responsabilidade. A partir desse momento, não é mais ignorância. É escolha. Você começa a notar que o problema nunca foi externo. Nunca foi o tempo. Nunca foram as circunstâncias. Nunca foram as pessoas. Sempre foi o padrão interno. A forma como você pensa define a forma como você age. E a forma como você age define a vida que você constrói. Simples assim. Mas não fácil. Porque quebrar um padrão exige confronto. Confronto com você mesmo. Com seus hábitos. Com suas desculpas. Com a sua versão atual. E isso dói. Dói perceber que você poderia ter ido mais longe. Dói perceber que você se segurou. Dói perceber que você aceitou menos do que era capaz. Mas essa dor é necessária. Porque ela acorda. Ela tira você do estado de anestesia e te coloca em um estado de decisão. Agora deixa eu te falar algo direto. Você não precisa confiar em você para começar. Você só precisa agir. A confiança não vem antes. Ela vem depois. Depois da ação. Depois da repetição. Depois da prova. Você constrói confiança, fazendo. Não esperando sentir algo diferente. Porque se você depender de motivação, vai perder todos os dias. Motivação é instável. Ela sobe, ela desce, ela desaparece. Disciplina não. Disciplina é decisão. E decisão não depende de emoção. Depende de posicionamento. É você dizer: eu vou fazer, independente de como eu me sinto. E isso separa quem fica de quem avança. Porque a maioria espera sentir vontade. Poucos fazem mesmo sem vontade. E são esses poucos que constroem resultados fora do comum. Agora observa um detalhe importante. Autossabotagem não acontece só quando você para. Ela também acontece quando você se ocupa com o que não importa. Quando você troca o essencial pelo urgente. Quando você faz muito, mas não faz o que realmente move o ponteiro. Isso também é um padrão. Um padrão sofisticado. Porque ele te dá a sensação de produtividade, sem gerar progresso real. Você termina o dia cansado, mas não avançou. E isso te mantém preso. Então não basta fazer. Você precisa fazer o que importa. O que é difícil.
O que você evita. O que realmente gera crescimento. E isso exige clareza. Clareza brutal. Sem romantizar. Sem se enganar. Pergunta direta. O que, se eu fizer todos os dias, muda minha vida? E depois? Por que eu não estou fazendo isso? Essa resposta vai te confrontar, porque ela vai expor o padrão. E quando o padrão é exposto, ele perde força. Agora, entra um novo nível. O nível da identidade. Enquanto você se enxergar como alguém que procrastina, você vai continuar procrastinando. Enquanto você se enxergar como alguém inconsistente, você vai agir com inconsistência. Porque você sempre vai agir de acordo com quem você acredita ser. Então a mudança real não começa na ação. Começa na identidade. Você precisa decidir quem eu sou agora. Não quem você era. Não quem você tem sido. Mas quem você decide ser a partir daqui. E essa decisão precisa ser sustentada por ação. Porque identidade sem ação é ilusão. Mas ação sem identidade não sustenta. Os dois precisam caminhar juntos. Você decide quem é. E prova isso todos os dias. Mesmo quando ninguém está vendo. Principalmente quando ninguém está vendo. Porque é no invisível que o padrão é construído. É no silêncio que a disciplina se fortalece. É na repetição que a transformação acontece. Agora deixa eu te dar uma visão que muda tudo. Você não está construindo resultados. Você está construindo padrões. E os padrões, inevitavelmente, geram resultados. Então, para de focar no resultado final. Foca no padrão diário. No que você faz quando acorda. No que você faz quando está cansado. No que você faz quando ninguém te cobra. Porque é isso que define o jogo. E aqui está o ponto que poucos aceitam. Você não precisa estar no seu melhor dia para vencer. Você só precisa não se sabotar no seu pior. Porque consistência não é sobre perfeição. É sobre continuidade. É sobre não quebrar o ciclo. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja lento. Mas constante. Agora imagina isso. 365 dias. Sem se sabotar. 365 dias. Fazendo o básico bem feito. 365 dias. Sem negociar com suas desculpas. Você não seria a mesma pessoa. Seria impossível. Porque o padrão teria mudado. E quando o padrão muda, a identidade muda. E quando a identidade muda, a realidade acompanha. Então, para de esperar um momento ideal. Ele não vai chegar. Para de esperar se sentir pronto. Você não vai se sentir. Para de buscar a estratégia perfeita. Ela não existe. O que existe é execução. Imperfeita. Incompleta. Mas constante. E isso é mais do que suficiente. Agora, a decisão está na sua frente. Continuar repetindo o mesmo padrão. E aceitar os mesmos resultados. Ou quebrar o ciclo. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja lento no começo. Mas real. Porque no final, não é sobre intensidade. É sobre consistência. Não é sobre talento. É sobre padrão. E não é sobre sorte. É sobre escolha. E a partir de agora, toda vez que você perceber a sabotagem, você vai lembrar disso. E nesse momento, você tem duas opções. Repetir quem você sempre foi. Ou agir como quem você decidiu se tornar. E é nessa escolha, simples, silenciosa, diária, que a sua vida é construída. Todos os dias. Sem exceção.